ataque de timidez na hora errada, no lugar errado. Quem já não passou por isso alguma vez na vida? Nesses momentos, ficamos com a forte sensação de que não estamos agradando e não conseguimos ter uma reação imediata. Só queremos sumir do lugar. A timidez é uma forma de ansiedade social e um exemplo típico da baixa estima de uma pessoa em relação a si mesma. É fruto de uma avaliação negativa do self, um termo que voltou ao contexto da psicologia na segunda metade do nosso século. Ele se refere à consciência que o indivíduo tem sobre a própria identidade, numa linha de pensamento que os norte-americanos intitulam de humanista. O programa de hoje nos dá uma visão global que a pesquisa experimental desenvolveu do conceito de self e sua função positiva na orientação do nosso comportamento. Um aspecto da consciência humana que no final do século XIX os estudiosos já chamavam de a mente de dentro. Hoje vamos voltar nossa atenção para nós mesmos, mais precisamente para o conceito psicológico de self, a consciência do indivíduo sobre a sua própria identidade. O que o olho da mente vê quando olha para dentro do self, para dentro daquele espelho que revela os mais íntimos pensamentos e sentimentos de uma pessoa, o nosso mundo particular que tão frequentemente escondemos dos outros. Os gregos da antiguidade que viajavam para Delfos em busca das respostas do oráculo para seus problemas encontravam esta mensagem escrita sobre o santuário: conhece-te a ti mesmo. Séculos depois, foi William James que em 1890 preparou o terreno para o ressurgimento do interesse da psicologia pelo self. Estudando o que chamou de a mente de dentro, James distinguiu 3 aspectos do self: o material, o espiritual e o social. O self material é a nossa consciência do mundo físico, do nosso corpo e das pessoas e coisas à nossa volta. O self espiritual é a parte que pensa a respeito de nós mesmos como seres pensantes, a testemunha interna dos acontecimentos. E a parte do self que se ocupa das imagens que criamos na mente dos outros é chamada de self social. William James foi pioneiro na conceituação científica do self, mas muitos filósofos e escritores mais antigos já haviam reconhecido essa dimensão da natureza humana. Alguns psicólogos acreditam que a separação gradual de uma criança de sua mãe, um processo chamado individuação, é essencial para desenvolver o senso particular de self e uma personalidade sadia. O fracasso em adquirir uma identidade do self independente pode levar a problemas psicológicos. Hoje, muitos psicólogos estão vivamente interessados no self, mas houve um tempo em que a psicologia concentrava-se quase exclusivamente no comportamento. Não havia lugar para uma coisa tão vaga quanto o conceito de self. Mesmo para Freud, o self consciente nada mais era que um elo fraco e passivo na sua tríade do id, ego e superego. Freud definiu o id como a parte primitiva e inconsciente da personalidade, onde se originam os impulsos e as paixões. O superego refreia o id. Para Freud, o superego é uma combinação da consciência com o self ideal. O ego, nosso senso consciente de identidade do self, é o moderador entre o id e o superego, entre os nossos impulsos primitivos e o nosso senso de obrigação moral. Freud estava mais interessado nas confrontações dramáticas entre o id inconsciente e o superego do que nos processos conscientes do ego. Mas outros psicólogos, como Carl Rogers, visto aqui na década de 60, enfatizam muito mais os aspectos do self consciente. Rogers liderou um movimento humanista, principal responsável pela volta da psicologia ao self. Ao invés da visão pessimista de Freud sobre o ser humano, em conflito e dirigido pelos impulsos, Rogers propôs uma visão otimista do crescimento psicológico e da saúde. There is within the individual a capacity for self-understanding, for self-direction, for guiding behavior in self-directed ways,
which can be tapped if we can provide the right conditions. In other words, the individual does have a capacity and a potentiality for development and change and integration that doesn't need to be supplied from the outside. De acordo com a visão humanista, temos um self lutando em direção à realização pessoal. É uma força interna orientadora que nos move em direção às ações positivas e de engrandecimento. É um self imbuído de um tipo de virtude que dá aos humanos uma afinidade com os anjos. Depois da descrição das propriedades do self, o passo seguinte para os psicólogos tem sido pesquisar como essa estrutura mental dinâmica funciona no controle do comportamento. Pesquisadores que estudam o self falam do autoconceito, o conhecimento do indivíduo sobre sua identidade como pessoa. Ele é visto como um regulador interno dos pensamentos, sentimentos e comportamento. Interpreta e organiza nossas experiências do momento. Avalia e compara as ações em andamento com os nossos modelos e expectativas. Influi no nosso desempenho através do estabelecimento de planos, roteiros, metas e incentivos. Eles organizam em esquemas ou aglomerados de conhecimentos nossas convicções e informações a respeito de nós mesmos. Para algumas pessoas, o esquema de gênero é o mais importante. A masculinidade e a feminilidade dominam o pensamento delas. Para outras pessoas, o mais importante é o esquema de peso. Estão sempre tentando emagrecer e observando os outros. Se são gordos, fora de controle, ou magros, controlados. Nosso autoesquema ou autoimagem pode ter um forte impacto no nosso comportamento. Se nossa autoimagem é boa, tentamos melhorar o nosso padrão. Nos empenhamos mais e conseguimos ter sucesso mais frequentemente. Se ela é ruim, tendemos a nos nivelar por baixo e terminamos por fracassar mais frequentemente. Desse modo, a autoimagem pode trabalhar a favor ou contra nós. Nessa linha, Albert Bandura, de Stanford, desenvolveu o que ele chama de teoria da autoeficiência, a respeito do funcionamento do self, que pode nos ajudar a entender como algumas pessoas traduzem suas capacidades e sentimentos em um excelente desempenho. Self-efficacy is concerned with people's beliefs in their capabilities to exercise control over situations that affect their lives. People who have a high sense of efficacy tend to take on challenges that they believe they can master, whereas those who are plagued by self-doubts tend to shy away from activities and situations that they feel exceed their coping capabilities. And these kind of choices can affect the kind of career paths and the life paths that they pursue. Os experimentos de Bandura e seus colegas consistem na manipulação de fatores que afetam a autoeficiência e na demonstração de como ela influencia o desempenho. Nesse experimento, a pesquisadora Della Schoff dá uma tarefa a um sujeito. Numa simulação, ele deve melhorar a produção de uma fábrica de móveis. Schoff diz ao sujeito que sua habilidade de tomar boas decisões para a fábrica é baseada na sua inteligência inata e na sua capacidade. Para o sujeito seguinte, Schoff diz que a tomada de decisões complexas é uma habilidade que se adquire, que seu desempenho pode melhorar através de seus próprios esforços. In any new skill, one doesn't begin with faultless performance, but the more one practices formulating and testing decisions, the better one gets at it. O primeiro sujeito, que acha que a capacidade de tomar decisões é uma medida da sua inteligência, trabalha com cuidado. Estabelece metas modestas para si mesmo e fica frustrado por um número crescente de decisões incorretas. Sua confiança, medida pelo número à esquerda da tela, continua caindo, como também seu senso de eficiência.